Olá pessoal, comentar aqui um artigo que foi publicado na World Patent Information, na edição que está programada para março de 2026, mas já está no ar, né, o artigo. Né? O artigo é assinado por Renux Vamishikamat, a Linda Anderson e o Marcus Endres. Rethinking Patent Retrieval with Language Models Toward Scalable and Efficient Search. Então fala de buscas de patentes usando IA. Né? Então como é que funciona essa coisa de busca de patente usando IA? Bom, busca de patente, basicamente você poderia fazer o quê? Eu tenho um grande banco de dados, onde tem os meus resumos lá guardados no meu banco de dados, e eu faço um comando SQL. Né? Então eu quero procurar uma determinada tecnologia, faço lá os meus operadores lógicos, minha query de busca em SQL. Então eu converto a query do usuário numa query SQL e rodo isso na banco de dados. Esse é o buscador tradicional, típico. Né? Você tem mecanismos ali de criar uma busca mais eficiente. Tá? Existe um software chamado Elasticsearch que permite fazer uma busca mais eficiente. Mas ainda continuamos no universo fora da IA. Onde é que a IA ela pode entrar nesse esquema? Bom, ela pode entrar no seguinte esquema, tá? Que é uma busca semântica. O que é uma busca semântica? A busca semântica é você pega os seus resumos, tá? Milhões de resumos que você tem. Você pega esses resumos e você converte ele num vetor de 1.500 dimensões. É o chamado embeddings, tá? Então você vai converter esse texto num vetor de 1.500 valores tipo float, tá? E aí você vai ter um vetor de... Imagina um vetor de 3 dimensões, a gente consegue imaginar. Agora imagina um vetor de 1.500 dimensões, não dá nem para imaginar isso, né? Então vamos analisar com 3 dimensões. 3 dimensões você teria um vetor apontando para um determinado lado. Quando você procura uma determinada tecnologia, né? Essa tecnologia, eu vou converter esse texto num vetor também. E aí eu vou colocar na mesma representação vetorial dos dois vetores, o vetor da busca e o vetor do teu resumo. A busca consiste, olha, eu quero que você me recupere os resumos que o vetor dele é mais parecido com o vetor da busca, que seria o produto vetorial, seria máximo. Né? Então tudo isso é uma conta matemática que é feita. E muito rápida. É muito rápido fazer essa conta. Então ele vai te retornar, olha, os resumos mais próximos são esses aqui. Ele é capaz de te dar até de percentagem de proximidade, que é em função desse cálculo, desse produto vetorial. É capaz de até te dar uma percentual. 100% significa o vetor da tua busca está alinhadinho com o vetor do resumo. Tá? Então é 100%. Seria estar super alinhado. Tá? Bom, isso seria o uso então de embeddings. Então a gente já está entrando no universo da inteligência artificial. A inteligência artificial ela seria uma parte 2 dessa estratégia. Tá? A primeira estratégia, essa estratégia que eu estou falando, é a que é usada nos sistemas RAG. Né? Primeira estratégia é você calcular os embeddings. Tá? Você calcula os embeddings. Com os embeddings, aí você faz a tua busca do que você está buscando, você procura, então, os teus pedaços, os teus chunks dos arquivos que mais se aproximam, tem um vetorzinho mais parecido com o vetor do que você está buscando, da tua busca. Tá? E ali ele te recupera, por exemplo, os 10 pedaços de texto que são mais próximos a essa tua busca. Tá? Então, você chegaria nos candidatos mais prováveis. Tá? A segunda parte desse processo seria eu pegar esses 10 candidatos prováveis, esses 10 resumos que tem o vetor parecido com o vetor da query de busca que eu estou fazendo, eu pegar esses 10 vetores e mandar para a LLM. Para ela, aí sim, fazer uma análise conceitual e escolher o melhor resumo, olha, o melhor deles é esse aqui, etc. Então é um segundo processamento, entendeu? Então o primeiro processamento seria um processamento mais grosso modo, seria isso com embeddings. Segundo, eu pego esse resultado e mando para a LLM e ela
faz uma análise mais detalhada desses aqui. Então eu já não mando para a LLM aqueles milhões de documentos. Eu mando só aqueles documentos mais prováveis, que foram resultados da primeira etapa. Entendeu o mecanismo? Em 2 etapas. Primeira etapa, eu chego um grupo de candidatos. Segunda etapa, eu mando para a LLM e ela calcula. Bom, o que esse artigo ele vai fazer? Ele vai propor uma nova estratégia. Tá? Ele analisa criticamente o uso de modelos de linguagem embeddings semânticos na busca de patentes, especialmente na busca de anterioridades, comparando com os métodos tradicionais baseados em palavras-chave, como o BM25. O BM25, o Elasticsearch, ele usa o BM25 como algoritmo padrão de ranqueamento. Tá? Então ele não entende o significado, não é inteligência artificial isso. Tá? Ele só faz uma estatística de palavras para chegar aos melhores resultados. Tá? Então essas são as técnicas não IA. O artigo vai comparar as técnicas de busca semântica de IA com essas técnicas mais tradicionais. Tá? O estudo também demonstra que técnicas de quantização de embeddings binário e escalar permitem tornar a busca semanticamente rica, viável, em larga escala. Aí é que está a jogada do artigo. Ele vai fazer o embeddings em 2 etapas. Olha só, em 2 etapas. Tá? E ele vai, segundo ele, vai conseguir resultados melhores. Tá? Então, os sistemas tradicionais, aquele que eu falei de palavras-chave, né, eles são complicados para patentes. Por quê? Porque patentes são longas, eles usam vocabulários diferentes, eles usam muitas vezes um vocabulário que é semanticamente parecido, mas não é a mesma palavra. Por exemplo, geladeira, ele nunca vai usar a palavra geladeira. Ele vai usar mecanismo de refrigeração, de não sei o quê, entendeu? Então uma busca por palavra-chave sempre vai ser problemática em documentos de patente. É claro que você pode usar várias palavras-chave, truncamentos, etc, etc, mas tudo isso é muito complicado, né? Então o IA vem para resolver, para fazer uma busca por conceitos, por semântica, tá? Então, essas redes LLMs, elas fazem essa busca conceitual, mas elas são caras e exigem muito processamento. Então, o artigo ele vai tratar dessa primeira etapa, dos embeddings. Ele não vai mandar para a LLM, tá? Vai ficar só. E esses embeddings ele vai separar em 2 etapas, tá? Um embedding, tá? Ele é um vetor que eu falei, vamos supor, de 1024 posições. Então, são 1024 números do tipo float 32, que vai dar mais ou menos 4K para cada um desses vetores. Se eu tenho 100 milhões de trechos, 100 milhões de resumos, cada resumo é um vetor, 100 milhões de resumos, isso vai me dar umas centenas de gigabytes, ou até mesmo terabytes de memória RAM para eu processar. Isso é pesado. Isso vai ser um gargalo de tempo de resposta. Tá? Então, a ideia central do artigo que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu não preciso trabalhar com máxima precisão o tempo todo. Então ele propõe o seguinte: quantizar os embeddings. O que quer dizer quantizar os embeddings? Em vez de usar float 32, ele vai usar menor precisão. Então, em vez de ser 1024 números do tipo 0,2345335, ele vai usar um número mais curto. Por exemplo, só 8 bits nesse número, em vez de 32 bits. Tá? Então, isso vai dar muito menos memória e uma perda mínima de qualidade dos dados. Agora, sozinho essa quantização dos embeddings, ela não resolve o problema, tá? Ele vai fazer um segundo processamento nessa etapa. Ele vai tratar por um segundo embedding, né? Então ele vai fazer um primeiro embedding, vai chegar num grupo de candidatos, por exemplo, 100 resumos que são prováveis candidatos aí para os resultados da minha busca. Depois, sobre esses, ele vai calcular um embedding normal, com float em 32, com 1024 dimensões. Aí, ele vai estar tratando com menos dados. Tá? Então, em vez de usar o float 32 em todo o processo de embeddings, ele vai fazer um primeiro embeddings com uma resolução menor e um segundo já completo. Então, nessa segunda etapa, que ele vai chamar de
rescoring, ele vai dar um novo ranqueamento. Aí ele vai usar os embeddings completos, tá? Já com o float. E aí vai retornar um número menor de candidatos. Então ele, por exemplo, no embeddings com esse arredondamento aí, com menor precisão, eu chego em 400 candidatos. Depois eu faço o embedding desses 400 e chego a 100 melhores candidatos. Percebeu o esquema em duas etapas? Então isso combina a velocidade de quantização com a qualidade da precisão total. E aí ele diz que isso consegue resultados bastante expressivos. Ele faz comparação com vários sistemas de busca em patentes e ele chega a resultados bastante expressivos. Então, o resultado que ele alcança não vai exigir os terabytes de memória RAM, não vai depender de LLMs caros por token, tá? E usa ferramentas consolidadas, como a Vector Store faz e os próprios usos de embeddings, tá? E é uma técnica que é muito adaptada, funciona bem com milhões de documentos de patentes, tá? E tem um tempo de resposta aceitável. Então, conclusão do artigo: se você quer um sistema de busca de patentes que realmente entenda o conteúdo técnico e funcione em escala industrial e seja financeiramente viável, a melhor estratégia é usar embeddings semânticos, comprimi-los agressivamente, que é esse processo de quantização dos embeddings, numa primeira etapa, e só depois refinar os dados com os melhores resultados. Isso vai entregar mais qualidade que os métodos tradicionais e muito mais viabilidade do que os LLMs generativos, que exigem muito poder de processamento, né? E são mais caros e mais difíceis de tratar. É isso. Muito obrigado, então.